assim, além dessa parte de compliance, também, né, entrando em outros países, mais vulneráveis a gente vai estar a ataques, a gente vai estar expondo o nosso nome, as nossas APIs para muitas outras localidades, e aí segurança tem que acompanhar esse crescimento, né? Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Alcione e hoje a gente tem uma conversa muito especial com o Túlio Bittar, coordenador de Arquitetura de Segurança e DevSecOps do Inter. A segurança em nuvem é um desafio para qualquer organização, ainda mais quando falamos de uma instituição financeira em constante expansão. No papo de hoje, você vai entender como o Inter encarou esse desafio de forma pragmática, integrando tecnologias sem interromper processos e usando a nuvem com ainda mais eficiência. Acompanhem! Oi, Túlio, é um prazer te receber aqui no Fortinet Brasil Podcast. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Ah, que bom, tenho certeza que a conversa vai ser muito rica, você vai contribuir demais aqui com a nossa audiência, com o nosso mercado. E já queria começar perguntando um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? Como que você chegou até o Inter e também como foi conduzir esse projeto de segurança que você, né, conduz e lidera dentro do Inter, uma instituição financeira que nasceu digital, né, e ainda cresce tanto, né? Perfeito. Bom, começando falando sobre a minha carreira. Meu gosto pela tecnologia começou lá atrás, aos 14 anos, quando meu pai me colocou para trabalhar com ele na empresa de informática que ele tem até hoje, né? Então, legal. Eu comecei a conhecer sobre computadores junto com ele. Ele me ensinou a trocar uma peça, desmontar um computador e dar manutenção. Então, pegava lá um notebook com problema e descobria o que tinha que resolver ali, trocar a peça, reinstalar o sistema operacional para voltar ele a funcionar. Então, foi aí que eu fui tomando gosto por computador, por tecnologia. Me formei em engenharia de computação e no meio da faculdade eu consegui um estágio no Inter. E, assim, foi uma indicação de um amigo meu, assim, que morava muito perto de mim. E aí, quando eu cheguei lá, eu não conhecia nada de cloud. Era tudo muito, assim, novidade para mim. Poxa, eu não sei nada, vou aprender do zero. Corri atrás, sempre fui um cara muito curioso. Então, busquei aprender tudo que tinha para fazer. E fui, assim, deslanchando. A gente cresceu junto, assim, um time enxuto de 3 pessoas, e aí depois só fomos evoluindo, fazendo projetos juntos, aplicando segurança na AWS em específico, né, que é o nosso carro-chefe, e é muito gratificante ver esse crescimento nosso, né? Eu entrei no Inter em 2019, então tem 5 anos e meio que eu tô lá e acompanhei todo o Inter nessa trajetória de pandemia e tudo, e o Inter cresceu praticamente exponencial, né? Sim, então, eu imagino, ainda mais com as lições ali e desafios que a pandemia traz, sim, né? Uma coisa aceleradíssima, foi desafiador, né? Um crescimento, assim, monstruoso, serviços sendo lançados o tempo todo, e o ambiente só crescendo e a gente tendo que aplicar segurança lá dentro. Então foram muitos projetos aplicados, executados até chegar no ponto que a gente está hoje, né? E eu fui crescendo junto com o Inter, junto com a AWS, e quando eu completei mais ou menos 3 anos de Inter, eu até
por causa de um projeto que eu implementei dentro do Inter, eu fui convidado pela AWS a apresentar o meu projeto, né, num dos maiores eventos de segurança do mundo, que é o AWS Reinforce, né? Então, lá em 2023, eu fui para esse evento, né, na maior coragem e apresentei o meu projeto lá, na língua inglesa, um desafio enorme, primeira apresentação minha desse tamanho, né? Então foi muito emocionante para mim, muito marcante para minha carreira, né? E eu fui assim a primeira pessoa, primeiro sul-americano a apresentar nesse evento Reinforce. Sensacional. Então assim é muito gratificante. Sim. Para mim, é motivo de orgulho, né, para minha carreira, ter participado desse evento como pioneiro, assim, né, e colocar o Inter acima e a mostra, assim, para o mundo todo ver. Então, nossa, eu imagino. Realmente é um marco para mim esse evento, né, ter tido a oportunidade de participar. E assim, né, comecei como estagiário, fui crescendo até hoje me tornar coordenador do próprio time que eu fiz evoluir, que eu fiz crescer, né, ensinei a tudo que eu conhecia, repassei todo o meu conhecimento e hoje eles puxam as atividades com normalidade, com tranquilidade, né, então é muito gratificante ver esse crescimento do meu time também, junto comigo. Sim. Entendeu? Você, o seu time, o banco e também os projetos de segurança, né? Com esse crescimento que você acompanha aí há 5 anos e meio, você disse, 5 anos e meio, isso. Parece pouco tempo, mas eu imagino que de crescimento, de tecnologia, implantação de novas tecnologias é uma coisa muito... Assim, muito grande. Muito grande e a gente foi crescendo junto com o Inter mesmo, né? Quando eu entrei, tínhamos 2 milhões de clientes. O banco tinha 2 milhões de clientes e hoje estamos chegando a 38 milhões. É um crescimento gigantesco, bem grande, né? Gigantesco. E a gente fica orgulhoso de onde está, né? Tem muito desafio pela frente, mas estamos no caminho certo. Maravilhoso, e dá até um engajamento ali maior, né? De saber tudo que ainda tem por vir. Outro marco que eu quero citar aqui é que eu participei da implementação do Pix no Banco Inter. Então foi demais. A coisa mais legal para mim também, assim, participar com os times de projeto e eu como segurança, né, o pessoal, Túlio, precisamos disso e tal. Aí eu fui me envolvendo com os times, fazia o que precisava e foi, assim, uma experiência também muito legal, porque eu pude ver na prática um serviço que hoje nacional, todo mundo usa, tá na mão de todo mundo, né? No fazer dia a dia, você, assim, foi muito rápido o Pix virar algo do dia a dia consolidado, né? Imagina trabalhar a implantação dele, seguindo todas as normas, todas as políticas, compliance, olhar para a segurança na implantação do Pix. E dá gosto de ver hoje, né? O pessoal usando e tal, e pensar, poxa, eu participei lá no início. Olha, né, que desse legal. Projeto. Sensacional, depois a gente quer um podcast só para você. Só contar de como foi essa experiência. Boa. Muito legal, Túlio. E até aproveitando assim, queria entender também o que te motiva pessoalmente esse universo, né, de segurança da nuvem, segurança na nuvem, né? Uhum. Como você não começou nessa área, foi logo depois que entrou no banco, né, no Inter. Pensando em processos, pessoas, ferramentas, o que te motiva olhando para esse universo de segurança em nuvem? Bom, eu entrei no Inter sem conhecer o que era computação na nuvem, né? Eu conheci esse termo lá dentro. Então, realmente foi tudo novo para mim. E descobrir esse mundo foi de brilhar os olhos para mim, né? Foi assim, eu vi um mar de oportunidades, um tanto de coisa que a gente podia fazer, tem um tanto de serviço, um tanto de coisa que a gente tem que proteger, tem que pensar, poxa, a AWS fornece mais de 200 serviços aqui, e eu tenho que descobrir como é que eu
trago segurança para todos esses serviços, né? Minha função é essa. Então, demandou muito estudo, assim, longos períodos de aprendizado, estudo, certificações tiradas também para chegar no nível que eu tô hoje, né? E é muito legal ver o nível de maturidade que a gente chegou hoje. O Inter sempre foi muito pioneiro em soluções, em estratégias de segurança. A nossa equipe de segurança preza muito pelo trabalho bem feito, fazer o certo do jeito certo, né? Então, a gente trabalha realmente de forma estratégica para alcançar os nossos objetivos, né? E isso vai envolver também ferramentas, né? Porque nem tudo a gente consegue fazer na mão e as ferramentas, elas poupam o nosso tempo, elas já vêm, né, pré-configuradas, já trazem muitos insights para a gente e nos ajudam na segurança. Legal. Então, o que mais me motiva é isso, é o universo de oportunidades que a gente tem, é um mundo gigantesco que a gente pode, assim... Explorar, né? Explorar e... Descobrir, deve ser uma coisa nova tem todo dia. Tem muita coisa que você pode fazer, otimização, de... várias formas de fazer a proteção de um ambiente, né? Então, realmente me brilha os olhos falar de nuvem, falar de computação cloud. Que legal, que bacana. E que bom ter você aqui, porque realmente dá para sentir que você gosta bastante. Eu já queria então entrar num dos assuntos principais, que é o uso de uma solução que vocês buscaram, né? E que ela se integrasse já de uma forma mais consciente, né? Como você falou, né? Soluções que já otimizam muito tempo da equipe. E vocês buscaram adotar uma solução que integrasse de forma consciente com a infraestrutura de tecnologia já existente no Inter, né? Eu queria entender, então, nessa solução que é o FortiSnap, né? Vocês buscaram uma solução de Snap. Quais desafios vocês tinham antes, né? E que motivou vocês a irem atrás de uma solução assim? Quais desafios vocês tinham e como que essa solução conseguiu, né, entregar o que vocês precisavam? Perfeito. Bom, para começar, a gente tinha uma dificuldade para saber o tamanho da nossa infraestrutura, né? Dar uma visibilidade ali precisa do nosso ambiente, quantos recursos nós temos. Então, a gente tinha muito essa dificuldade, não tinha uma ferramenta, né, que dava essa visão clara para a gente. E também a gente tinha, na ferramenta anterior, a FortiSnap, uma dificuldade de customizar a ferramenta na cara do Inter, né? A gente precisava... existiam políticas padronizadas que a gente não seguia por opção, né, do Inter e precisava customizar aquilo, mas era extremamente difícil e não tínhamos um suporte que nos apoiava nesses momentos, né, um suporte especializado. Então esse era o maior desafio que a gente tinha no momento, né, poucas informações sobre a infraestrutura, informações que a gente já conhecia, a gente não tinha muito insight, né, vindo da ferramenta. Então, o FortiSnap trouxe para a gente uma gama de informações muito maior do que a gente esperava, né? Assim, além de trazer informações de compliance, que é o básico de uma ferramenta de Synapse, de CSPM, ele trouxe também informações do sistema operacional, processos rodando dentro dos servidores, correlacionava ali servidores com bancos de dados, quais eram as regras de rede entre um e outro, e isso facilitou muito para a gente ter uma visão do ambiente e
fazer troubleshootings, né, resolução de problemas, e também trouxe flexibilidade para a gente customizar as políticas de compliance que a gente precisava. Excelente, é um dos pontos da conversa, você já vai mergulhar, sim, porque a gente sabe que é uma funcionalidade muito valorizada pelo mercado, você sim, poder ter a escolha ali, customizar, personalizar o compliance, a gente sabe que o FortiSnap já vem com isso padrão, com algumas opções padrões, isso, mas a customização, a personalização é algo muito utilizado por vocês, né? Sim, de fato, assim, não tá errado o FortiSnap trazer pra gente, né, os frameworks mais conhecidos globalmente, e ele traz no padrão mesmo, né, de mercado, traz o padrão que tá ali descrito no framework. Mas cada empresa tem sua particularidade, tem as decisões estratégicas que prefere seguir, e aí a gente teve essa facilidade de pegar as regras e customizá-las do jeito que a gente precisava. A gente consegue inserir exceções, por exemplo, tem recursos que a gente não quer, não precisa realmente corrigir, devido a uma estratégia, né, daquela solução. Então a gente consegue incluir exceções, a gente consegue trocar o nível de severidade, de criticidade daquela regra, né? Então tornou-se mais fácil da gente manipular essas regras, customizar, e o atendimento para nós também foi muito bom no momento de implementação. A gente teve todo o suporte da Fortinet nessas customizações, nos mostraram como é que funciona ali, é bastante semelhante ao SQL, né? Uma linguagem de banco de dados ali mais simples, então foi bem tranquilo para a gente criar as nossas regras de compliance na cara do Inter e deixar ali, né, do jeito que a gente gosta de seguir. De seguir até, assim, pro dia a dia do time, as suas entregas ali, quando a gente pensa em questões mais executivas e de negócio, deve ser um diferencial no dia a dia mesmo, sim, de vocês, sim, né? Porque customizando as regras a gente diminui a quantidade de alertas falso-positivos que aparecem para nós, né? Então, facilita para quem tá de olho ali na ferramenta o dia inteiro, olhando os alertas que aparecem. Fica mais preciso, mais fácil de dentro do que vocês precisam trabalhar. Realmente, né? Sim, exatamente. Excelente. Um outro ponto até que a gente tinha conversado desse case de uso do Inter, usando o FortiSnap, é a forma como vocês utilizam APIs da ferramenta para gerar dashboards internos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é esse uso, né? E quais benefícios vocês têm para o inventário. Perfeitamente. A gente usa as APIs do FortiSnap para popular o nosso dashboard no Grafana. Então a gente puxa o inventário da Lacework, e como ele está inserido em todas as nossas plataformas cloud, tanto a AWS quanto o Azure e Google Cloud, então a gente puxa um inventário completo dessas 3 nuvens que hoje é um diferencial, né? E popula o nosso Grafana com um dashboard completo, né? E lá a gente consegue fazer realmente uma visão mais executiva, e a gente consegue ter uma noção maior do nosso ambiente e customizado. A gente lá consegue saber quantos buckets nós temos no ambiente, quantos servidores, quantos bancos de dados, né? Quantas roles de acesso nós temos, né? Isso a gente consegue ter uma visão melhor do tamanho do ambiente, quanto a gente está crescendo, né? A gente pega um comparativo, por exemplo, de 2 anos para cá, quantos servidores a mais eu tenho no ambiente, né? Então a gente consegue ter essa visão nesse dashboard executivo, e isso é só um dos dashboards que a gente tem. A gente também
já fez dashboards exclusivos só para mostrar mais detalhes sobre o serviço de EC2 de máquinas virtuais, né? Uhum. Bem mais detalhado. Também um dashboard mais detalhado sobre clusters também de Kubernetes, que são o nosso carro-chefe, né? Hoje tudo roda em torno de microserviços e isso tudo roda em cluster. Então, assim, a gente consegue puxar isso do FortiSnap e abrir o leque, né, com mais detalhamento. Excelente, muito bom. E é bastante coisa, né, que vocês conseguem trabalhar, que vocês conseguem extrair, né, e personalizar mesmo. Você já falou um pouquinho, passou por cima desse assunto, mas eu queria entender também como que o FortiSnap auxilia o seu time, né, na identificação e na tratativa das vulnerabilidades. Certo. Bom, tem um ponto muito forte positivo que o FortiSnap trouxe, foi as informações que o agente instalado nos servidores nos traz, né? Então, o agente está instalado nos servidores e nos clusters Kubernetes. E eles trazem detalhamentos bem legais, mostrando para a gente os usuários que existem nesses servidores, os processos sendo executados, qual que é a conectividade que está sendo feita naquele servidor. E né, com essas informações, os times têm mais precisão para tratar os incidentes que acontecem. Então, hoje a gente divide, são 2 times em específico que utilizam mais a ferramenta, né, para ações realmente. O time de Cloud Security é focado em compliance, em olhar a parte de CSPM, os frameworks, e olhar ali com o nível de maturidade que a gente está com base em algum framework específico. Certo. Por exemplo, os que a gente mais utiliza lá são do CIS e do PCI DSS, que são frameworks globais, né? Então a gente está muito olhando para misconfiguration, que são configurações que deveriam ter no ambiente, mas não tem, né? E aí a gente vai lá e corrige esses recursos. Certo. E também tem o time de resposta a incidentes, né? O time de resposta a incidentes é que está preocupado em olhar as anomalias, suspeitas de qualquer movimentação lateral ou um comportamento inesperado ali, né? Eles estão de olho na ferramenta para identificar essas possíveis ataques ou possibilidade de vazamento de dados, alguma coisa do tipo, né? E correm atrás para descobrir internamente o que aconteceu. Então, assim, a ferramenta dá muito insight para a gente. Essas informações de agente que eu disse, elas complementam muito a tratativa de alerta. Perfeito. Que a gente consegue ver direitinho ali o caminho do ofensor. Mostra até uma linha do tempo, sabe? Nossa, do que ocorreu e tal com aquele recurso naquele dia. Então, ele extrai pra gente assim, uma linha do tempo mostrando, ó, tal hora ele fez isso, tal hora ele fez aquilo e tal, e a gente, então fica fácil a investigação, entendeu? Perfeito, entendi. Então vocês tiveram, assim, olhando como um todo, até principalmente com essa sua explicação, ganhos de visibilidade e de eficiência foram gigantes. Com certeza. Visibilidade foi o maior ganho pra gente com o FortiSnap, de fato. É uma ferramenta que realmente o foco dela é no detalhamento, na quantidade de informações ali que ele entrega para a gente, para facilitar toda essa visão do ambiente, né? Excelente. E a gente está falando aqui de todo esse projeto, do quão robusto ele é, de toda a integração que tem, né, com o ambiente de vocês, e a gente sabe que
tudo isso não funciona, principalmente sem o fator pessoas por trás, né? Então eu queria te ouvir sobre como foi o trabalho de mobilizar toda a área de TI para embarcar, né, nesse projeto, nessa missão, fazer a implantação da solução, enfim, todas as novas funcionalidades que vocês passariam a ter. Tá, bom, foi um pouco desafiador a implementação do FortiSnap no nosso ambiente. O Inter é uma empresa super dinâmica, super inovadora, a todo momento está lançando novos serviços, então foi um desafio para a gente conciliar, né, a implementação de uma ferramenta nova com a continuidade do negócio, né? Mas a gente trouxe os times para perto da gente, né, no sentido, assim, a estratégia que a gente teve foi de considerar o FortiSnap como uma ferramenta do Inter e não uma ferramenta de cibersegurança. Então, a gente trouxe as equipes de tecnologia para perto da gente, mostramos o valor que ela ia entregar, né? Ia dar uma visão grande para eles do que está errado com os servidores daquelas aplicações, né? E à medida que a gente foi instalando os agentes do FortiSnap no ambiente, a gente foi liberando esses acessos para as equipes poderem visualizar, né, como que está a maturidade do ambiente, das aplicações que eles tomam conta. E aí isso foi abraçado pelo Inter, né, e foi sucesso. O pessoal gostou muito do que mostrou lá, a facilidade para visualizar as informações, né? Então isso ganhou corpo para a ferramenta ser, assim, incorporada na instituição inteira. Todo mundo abraçar e entender que aquilo mudaria muito significativamente o uso. Sim, ali, né? facilitaria para eles descobrirem as vulnerabilidades dentro dos servidores, né? Daria uma visão ali do que podia ser corrigido, né, no quesito segurança. Então, excelente, assim, o que você trazer segurança para todo mundo de tecnologia. Excelente. E essa forma que você trouxe, né, de apresentar e de falar uma ferramenta do Inter e para melhorar o nosso dia a dia, muda completamente a visão, né? Sim, de fato. De quem tá dentro, para encarar com certeza, um novo com projeto. certeza, porque geralmente, né, as pessoas quando escutam, é uma questão de segurança, é uma ferramenta de segurança, já fica pensando, o cara vai me bloquear aqui, vai ser mais difícil usar as minhas soluções, minhas aplicações. Vai tirar um acesso meu e ele vai travar minha aplicação, mas a gente mostrou que não era por aí, era uma ferramenta que ia realmente agregar para todos, né? E uma coisa que a Fortinet falou muito com a gente, não, o agente, a instalação do agente no servidor não vai comprometer a aplicação, é super leve, não vai aumentar o processamento, não vai travar o banco de dados, e realmente, e para todas as instalações que nós fizemos, nós não tivemos nenhuma reclamação que o agente estava consumindo muito processo, derrubou um banco de dados, nem nada. Foi bem leve a instalação, sabe, para todos os casos que a gente teve. Não, excelente. Muito bom. É um case de sucesso realmente, né? Inclusive nessa mobilização. Sim. E aí eu queria falar com você sobre um outro ganho relevante, né? Que a gente conversou no uso da solução, que foi a redução que vocês conseguiram, redução de custos com armazenamento de logs para o CIEM. Eu queria entender como que isso foi planejado, gerenciado, como que vocês avaliaram esse retorno que vocês teriam. Beleza. O que acontece, né? O CIEM, ele te cobra pelo quanto de dados você insere dentro da ferramenta. Certo.
E na AWS a gente tem o CloudTrail, que te entrega os logs de auditoria ali de toda a nuvem. E é muito dado. Nós temos hoje, atualmente, 60 contas AWS rodando servidores e clusters. Então é muito log. São cerca, acho que mais de 150 gigas diariamente de logs, né? É muita coisa. Que está sendo entregue, seria entregue para o CIEM. Só que isso ficaria extremamente caro, né? Entregar esses logs para o CIEM, analisar. E aí, jogando esses logs para o FortiSnap, a gente não tem esse custo. O FortiSnap não te cobra pela ingestão desses logs. Basta a gente configurar, ele vai fazer toda a análise, entregar para a gente os eventos, fazer as correlações, mas ele não cobra nesse formato de ingestão de logs. Então, facilita para a gente, né, avaliar esse tantão de log sem ser cobrado por gigas que você coloca na ferramenta, né? Então, nesse quesito, assim, é menos uma preocupação para a gente no fim do dia. Menos uma preocupação, além de reduzir custo, vocês não ficam, né, tendo que fazer essa gestão mais micro, né? Não temos que preocupar com a quantidade de logs que a gente está, né, gerando. Sim, que é bastante, né? Que é bastante, isso. Excelente. E aí, Túlio, eu já queria ouvir de você, já caminhando infelizmente para o fim, ouvir sobre futuro, sobre próximos passos, né? Quais são os próximos passos do Inter na segurança da nuvem, na segurança em nuvem? Tem algo novo vindo por aí? O que você tem para falar de futuro? O futuro é incerto para todo mundo, né? A gente está numa geração de generative AI para todo lado. Então, acho que esse eu poderia dizer que é um dos maiores desafios em segurança, né, a nível mundial. Todo mundo descobrindo, ao mesmo tempo que novas soluções estão lançando a todo momento. Mas eu diria assim, para o Inter e a segurança no Inter, o Inter está em constante expansão, né? Expansão global, já está consolidado nos Estados Unidos, acabou de anunciar aí, a entrada na Argentina, e assim vai, teremos mais pela frente. Então, cada vez mais a gente vai ficar mais preocupado e atento com processos de auditoria, de compliance, né? Porque cada país tem suas próprias leis, seus próprios regulamentos, e nós, para entrar nesse país, temos que respeitar todos esses regulatórios. Então, um ponto muito importante é a gente configurar o nosso ambiente de acordo com aquele país que a gente vai iniciar a operação. Então, e assim, além dessa parte de compliance, também, né, entrando em outros países, mais vulneráveis a gente vai estar a ataques, assim, a gente vai estar expondo o nosso nome, as nossas APIs para muitas outras localidades, e aí segurança tem que acompanhar esse crescimento, né? O Inter é super dinâmico, as coisas correm rápido, então a gente sempre foi um desafio para quem trabalha no Inter, né, acompanhar essa agilidade que o Inter tem. Não, e com essa expansão, né, e que não para. E a gente tem que vai acompanhar. Ter bastante coisa, tem muito que acompanhar. Estudo, muito pensamento estratégico, né, e pensar no que é realmente relevante naquele momento, né, e acho que é por esse caminho. O futuro excelente. É muito dinâmico para nós. É muito dinâmico, tem, como você falou, né, inteligência artificial generativa, então vai ter um universo muito novo para explorar, né, nos próximos anos. Esse ano já está sendo, né? Já está sendo. Muita novidade todo dia dessa área, imagino, para vocês. E agora, até pra gente finalizar, eu queria te ouvir também, Túlio, saber, assim, qual conselho, recomendação você dá, depois de passar por toda essa experiência, né, de implementação no Inter, indo apresentar
projetos de segurança, não esse, mas projetos, né, de segurança em nuvem lá fora, né, nos Estados Unidos. Qual conselho você daria para uma empresa, para um gestor de segurança como você, que quer fortalecer a sua segurança em nuvem? Como que você orientaria, né, esse gestor ou essa empresa, principalmente olhar a partir de onde para soluções como essa que você encontrou? Certo. Eu diria que a primeira coisa, capacite o seu exército, o seu time. O meu gestor costuma falar muito isso. O seu exército são os seus soldados. Então, capacite bem o seu time, faça-o aprender e dominar os assuntos, né, que vem pela frente. Porque sem as pessoas a gente, né, não segue. A gente tem que valorizar muito também a visibilidade do ambiente. Isso é extremamente importante, né? Para a gente proteger, a gente tem que saber o que a gente vai proteger, e a gente tem que ter noção do tamanho, do risco que tem em colocar uma solução desse tamanho, os impactos, ponto positivo, negativo. Então, ter o olhar crítico é super importante, e também ser muito curioso. O mundo tá evoluindo muito rápido. Então, na minha carreira inteira, eu fui extremamente curioso para aprender os novos assuntos que apareciam no meu dia a dia mesmo, né? Operacional, novas soluções. Poxa, o Inter está lançando um novo produto e tal. Precisamos trazer segurança para isso. E agora? Eu não conheço, nunca ouvi esse termo. Tem que estudar, tem que realmente correr atrás, procurar informação, benchmarks. Então, se eu fosse resumir, curiosidade, capacitação da sua equipe, né, e ver o que é mais importante para a empresa naquele momento, né? Nós vimos que visibilidade era extremamente importante. Então, esse foi o ponto que a gente mais considerou assim, ao trazer o FortiSnap. Excelente. Acho que por aí. Muito bom. Foi ótimo te escutar, Túlio. Entender mais, né, sobre esse projeto, sobre a implantação, sobre o uso do FortiSnap por vocês. Uhum. Foi, assim, um volume de informação muito interessante, assim, um volume de informação diversa sobre como vocês implantaram, os resultados que vocês têm e a abrangência disso. Realmente é algo muito integrado, que integra as áreas. Então foi excelente te escutar, muito obrigada por compartilhar não só esse case, né, com a gente, mas também compartilhar aí toda a sua jornada e a jornada do Inter também, da instituição ao longo desses últimos anos. Tá certo, muito obrigado você também, Fortinet, pela oportunidade de estar aqui. Valeu. E espero você voltar aqui recente também para contar mais projetos e a evolução também dentro do Inter com essas novidades que vem por aí, inteligência artificial e tudo mais. Queremos mais cases aí junto com você. Com certeza. Obrigado. Obrigada a você. E se você gostou do episódio de hoje, aproveita para seguir o Fortinet Brasil Podcast na sua plataforma preferida, compartilhar com seu time e continuar acompanhando os nossos próximos encontros. Até mais!